Então, eu estou começando aqui exatamente de onde parou o último vídeo, em que a gente deu uma olhadinha na palavra when e na palavra which. E agora a gente vai dar uma olhada na palavra who. Então, o que, que é o who? O who ele está perguntando sobre, né, ou falando sobre uma pessoa. Então, who é sempre pessoa. Quem, certo? Então aqui tem a frase, até eu não falei sobre as frases de exemplo, né? When do you plan to visit me? Quando você planeja me visitar? E aqui, which hobbies do you do? Quais hobbies você faz? E aqui nessa aqui, who likes to run at night, ela tem uma conotação um pouquinho de descrença, né? Quem gosta de correr à noite? Who likes to run at night? A não ser, claro, que você esteja perguntando com algum entusiasmo, como por exemplo alguém que corre à noite perguntando para uma sala cheia de pessoas Who likes to run at night? Né? Aí sim não teria um tom de descrença. Beleza, então vamos ver aqui exemplos em que a gente pode utilizar a palavra who. Referenciando alguém ou alguma pessoa previamente mencionadas. Referenciando alguém ou algumas pessoas, né? Então sempre gente, tá? Previamente mencionadas. Vamos ver. Jim Carrey, who played Ace Ventura. Então, há o exemplo do which que a gente estava trazendo antes, né? Em que quando a gente quer referenciar alguma coisa, por exemplo, the English language, which, a língua inglesa, que, blá 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 blá, né? Agora, quando é com pessoas, eu até tinha mencionado aqui, a gente utiliza who e não which. Apesar de poder utilizar em alguns casos, mas é quase inexistente, tá? Então, quando é pessoas, Jim Carrey, who played Ace Ventura. My friend, aqui played de novo, né, como eu comentei antes, fez uma atuação, né, atuou como Ace Ventura. Aqui então, my friend who likes to run at night, né, então meu amigo que gosta de correr à noite, né, aqui nessa frase não tem um tom de descrença. Por quê? Porque está comentando sobre alguém, dizendo que essa pessoa ela gosta de correr à noite e vai falar alguma coisa provavelmente que tem relação com o fato de que ela gosta de correr à noite. Né? Então, my friend who likes to run at night, meu amigo que gosta de correr à noite. E daí eu poderia continuar a frase, por exemplo, com tem sapatos legais, sei lá, has nice shoes, sei lá. The Smiths, who worked at Harvard. Aqui eu estou falando sobre, sei lá, irmãos, né? Ou uma família inteira dos Smiths. Who worked at Harvard. Que trabalharam em Harvard. Né? Então, como Harvard só existe uma, a gente utiliza at, que é uma preposição para coisas específicas. Né? Então, Harvard só existe uma universidade de Harvard, a gente fala at Harvard para dizer, para indicar, né, esse local específico. Então, worked, trabalhou. Então, está falando aqui sobre algumas pessoas chamadas Smiths, né, um grupo específico de pessoas que trabalharam em Harvard. Querendo descobrir quem. Who is this? Pode ser muito comum quando você atende o telefone. Who is this? Quem é, né? Quem é? Quando alguém está batendo na porta, você pergunta, sei lá, no interfone, who is this? Certo? Who were you talking to? Who were you? Who were you? Aqui talvez possa confundir um pouco porque o were ele é um pouco menos comum e ele está antes do you, mas não se engane. Were é o passado do verbo to be. Então é ou ser ou estar, certo? Ou ser ou estar. Então, who were you é quem você estava ou quem você era. Aí o que vai definir qual dos dois é o resto da frase. Talking to. Talking to é conversando com, tá? Conversando, talking to. A gente talk to, tá? A gente conversa to alguém. A gente não conversa with alguém. A gente conversa to alguém, né? Então, sempre depois de talking, a gente vai ter to, talking to someone. Conversando com alguém. Então, com quem você
era conversando? Não, né? Com quem você estava conversando? Essa é a pergunta. Com quem você estava conversando? No português, para nós seria mais natural dizer, traduzir, né, com with who were you talking? Né? Mas está bem errado. Não só porque o talking é to e não with, mas também to who were you talking é estranho. Who were you talking to? Ok? Vamos botar outros exemplos aqui caso não tenha ficado claro sobre o que eu estou falando. Talking to you, conversando com você. I am talking to her, eu estou falando com ela. He's talking to me, ele está falando comigo. Eu falei no outro vídeo, né, sobre esses pronomes que eles levam a ação ao invés de estarem executando elas, né, que tem dois casos em que são estes os pronomes utilizados, não é I, né? He's talking to I é incorreto. I'm talking to she também é errado. I'm talking to her. Ela está recebendo a ação. Agora, se ela estivesse executando, aí sim. She's talking. Aí, como o me agora está recebendo a ação, né? Fica me, não I. E se fosse ali no him, seria, por exemplo, I am talking to him. Com ele. Depois eu faço um vídeo mais específico desses, sobre os pronomes recebendo ações e alguns outros tipos de pronomes que tem também, como por exemplo, eu mesmo, que é myself, meu, né, que é my, dele, que é his ou its, né, e dela, que é her. Depois a gente vê com mais detalhes isso, por enquanto só para saber que existe. Who won the fight? Quem won, ganhou. Won, ganhou ou venceu, né? É o passado da palavra win, que é vencer, ganhar. Então, who won the fight? A luta. Provavelmente algo de competição, né? Mas pode ser também uma luta de briga, né? Uma luta de briga não. Uma luta de rua, tá? E a gente poderia até botar street fight, que você já lembra do videogame, né? Luta de rua. Beleza. Find out who they are. Uma expressão aqui. Find out. O que significa? Descubra. Find out. Descubra. Who they are. Quem they are. Eles são. Descubra quem eles são. Porque não é descubra onde eles estão. Porque a gente está falando de who, a gente não está falando de where, né? Find out where they are. Aí sim seria descubra onde eles estão. Aqui como é who, é quem eles são. Que outros casos pode ser utilizado? Ausência de informações sobre quem. I don't know who they are. I don't know, né? Eu falei na aula passada, é muito importante essa expressão. Eu não sei. Who, quem. They are, eles são. If they knew who I am, então, ausência de informações sobre mim aqui nesse caso. If, palavra muito importante, significa se. If, se, they knew, eles soubessem, né? Por que soubessem? Porque aqui está no passado. They knew, if they knew, se eles soubessem, who I am, quem eu sou, who I am, quem eu sou, they would, eles iriam, né? Fazer algo diferente, enfim. Those who think they are all-knowing. Aqueles, those, é o passado de that. O passado não, desculpa. É o plural, né, de that. Então, o plural de that é those. O plural de this é
these, certo? Então, that é mais comumente traduzido como aquele, então those seria aqueles. This é mais traduzido como esse ou essa, né? Ou aquele ou aquela também, o de cima. Então ficaria o these, esses, essas. Então, those who think, aqueles que think, pensam ou acham, né? Pensam o que? Think that. Pensam que. A gente pode ignorar o that, como eu falei na aula passada. Pensam que eles são, they are, all-knowing. O que é all-knowing? Knowing é sabendo. Então, o all é tudo. Então, all-knowing é aqueles que pensam que são todos sábios, todos sabedores de tudo, né? Que sabem de tudo. All-knowing, sabem de tudo. Mais uma frase aqui. I need someone who knows how to sing. I need someone who knows how to sing. Aqui eu não sei quem é, né? Então eu tenho ausência de informações sobre quem é. Porque eu preciso, I need, é um verbo muito importante, need, preciso. I need someone. Eu preciso de alguém. Alguém. Someone, alguém. Certo? Some é algum. One está indicando que é uma pessoa. Então, someone, alguém. Who knows, que saiba. Ou quem saiba. Né? How to. Aqui é muito comum na internet ter how to's. O que são how to's? Como fazer algo. Né? How to sing, como cantar. How to, sei lá, vamos supor que você quer saber como, não sei, construir uma casa. How to build a house. Né? Você pode procurar how to para encontrar tutoriais na internet. Né? Então, como sing, cantar. Então, I need someone I need someone who knows how to sing. Eu preciso de alguém quem saiba como cantar. I need someone who knows how to sing. I need someone who knows how to sing. Quem mais? A gente também pode utilizar o who. E aí a gente utiliza com o else, né? Who else? Quem mais? Who else is gonna be there? Quem mais vai estar lá? De novo aqui eu falei no vídeo passado, né, que o gerúndio às vezes é utilizado para falar sobre coisas que estarão acontecendo no futuro, né? Então, who else is going to be, vai estar lá, there. A gente pode passar isso para uma forma mais formal e ficar who else will be there. Aqui a gente conclui então que eu vou até botar to be, going to igual a will. Então a gente pode dizer I will e a gente pode dizer I am going to. A gente pode dizer you will e a gente pode dizer you will. Desculpa. You are going to. A gente pode dizer desculpa, he will e he is going to. She will, she is going to. It will e it is going to. Dá um nó na cabeça isso, hein? We will ou we are going to. E por fim, they will ou they are going to. Eu diria, tá, em uma análise assim de cabeça, que o am going to, né, o to be going to, é uma maneira informal de se dizer, de se falar. É muito mais comum se ver na língua
formal, na língua do dia a dia. As pessoas até encurtam, né? Primeiro para I'm going to, depois para I am gonna, you're going to, e encurtando mais ainda, you're gonna, né? Então, bem informal, vai se tornando cada vez mais informal. Em todos os outros casos, né, só a gente substituir aqui o his, depois vira gonna. Então, até na pronúncia, né, he's gonna, I'm gonna, you're gonna, certo? Mas é bem informal, tá? Fica bem claro isso. Então, who else will be there seria uma forma mais formal de dizer who else is going to be there. Ou who else is going there. Desculpa, going to be there. Ou who else is gonna be there. Por fim, última frase de exemplo aqui. Me, you and who else. Eu, você e quem mais? Ah, mas na aula anterior você falou que o me só aparece quando o pronome está sendo o sujeito de uma ação, né? Que ele está sofrendo aquela ação e não que ele está executando ela. Nesse caso aqui, o me ele não está executando uma ação, certo? Então, por isso que ele é me, não é I. Perfeito. O inglês tem dessas, tá? Que às vezes confunde mesmo um pouco, mas é prática, tá? Tudo é prática. Tudo quanto mais você vê, quanto mais você utiliza, quanto mais você erra e é corrigido, mais você aprende. É por isso que eu recomendo que você entre na descrição aí deste vídeo, entre em contato, marque uma aulinha experimental e comece a tirar todas as suas dúvidas e evoluir o seu aprendizado de inglês de acordo com esses vídeos, né? Que eles surgem exatamente para ser reforço dessas aulas, que eu dou em particular e também em grupo. Então, por hoje é isso, tá? Sobre o who. E no próximo vídeo eu vou falar alguns exercícios para fixação de todas essas palavrinhas com W, né? What, where, when, which, who. E aí a gente vai ver em alguns exercícios diferentes aqui como a gente pode fixar melhor essas palavrinhas que são muito importantes, tá? Então é isso, até logo e bye bye.